pode pedir a cidadania espanhola segundo a Lei de Memória Democrática e quais são os documentos que tu precisas preencher, que tu precisas levar para o consulado para dar início a esse processo. Vem comigo que hoje eu vou te explicar quem pode pedir e como faz para pedir. Olá, olá! Sou Cristina, esse é o Tudo sobre Espanhol e hoje nós vamos falar mais uma vez sobre cidadania espanhola e quem pode e como fazê-lo para conseguir essa cidadania antes que o prazo acabe, agora dia 21 de outubro de 2025. Segundo a Lei de Memória Democrática, quem pode adquirir essa cidadania espanhola são, em primeiro lugar, os nascidos fora da Espanha, de pai ou mãe, avô ou avó originalmente espanhóis. 2. Os filhos ou filhas nascidos no exterior de mulheres espanholas que perderam a nacionalidade por matrimônio, ou seja, por casamento, com estrangeiros antes da entrada em vigor da Constituição de 1978. Então, o casamento e a perda da nacionalidade dessas mulheres tem que ter acontecido antes da Constituição entrar em vigor em 78. E 3. Os filhos maiores de idade daqueles que adquiriram a nacionalidade espanhola pela Lei de Memória Histórica, que também foi conhecida como Lei dos Netos. Então, se o pai ou a mãe de vocês conseguiu a cidadania deles pela Lei de Memória Histórica, vocês também vão conseguir a cidadania de vocês. Mas a lei indica que essa solicitação deve ser feita até o dia 21 de outubro de 2025. Onde? No posto consular mais próximo de onde vocês residem. Aqui no Brasil, nós temos 4 consulados gerais: um em Porto Alegre, um em São Paulo, um no Rio de Janeiro e outro em Salvador. Também tem uma seção consular em Brasília. Então, vocês podem ir a qualquer um desses 5 lugares para dar entrada ao processo. Mas antes de vocês irem até o consulado, vocês precisam ter pedido o NACITA. O que é o NACITA? É agendar um horário. Então, vocês precisam entrar no site, agendar um horário, e aí vocês podem ir até lá e dar entrada na documentação. Eu fiquei sabendo que recentemente o consulado tem permitido que vocês, inclusive, mandem essa documentação antes desse dia e horário marcado, antes dessa cita. Então, quando vocês chegam lá, vocês já enviaram várias dessas documentações via online. Bom, para o primeiro caso, para nascido fora da Espanha, filho de pai ou mãe, avô ou avó originalmente espanhol. O que é que vocês precisam fazer? Primeiro, preencher e assinar original e cópia do anexo 1, preencher a caixa de dados pessoais do anexo 5, imprimir a declaração de dados e solicitação de inscrição como residente, preenchidos e assinados, uma certidão de nascimento do requerente emitida pelo Registro Civil local, que deve ser inteiro teor digitada e apostilada, não pode ser extrato e ela tem que ser apostilada. O original e a cópia da certidão de nascimento dos genitores de nacionalidade espanhola, ou seja, se o ascendente espanhol de vocês é a mãe, então tem que ter a documentação da mãe também. E as certidões de nascimento que estejam registradas na embaixada não precisam ser fornecidas. Como assim? Se os ascendentes de vocês já estão registrados na embaixada, vocês não vão precisar levar também essa documentação, porque ela já vai estar no registro. Depois, vocês vão precisar do original e da cópia da certidão de nascimento dos genitores que não possuam nacionalidade espanhola e também tem que ser inteiro teor digitada. E também tem que estar apostilada. Original e cópia da certidão de casamento civil dos pais, em havendo casamento, que tem que ser original, inteiro teor digitada e apostilada. Original e cópia da identificação oficial do requerente, passaporte ou registro geral para brasileiros, ou o RNM, que é o registro para estrangeiros. E caso a nacionalidade provenha dos avós, vocês vão precisar também da certidão de nascimento do avô ou da avó, originalmente espanhóis. Para o caso número 2, filhos e filhas nascidos
no estrangeiro de espanholas que perderam a nacionalidade por casamento com estrangeiros. Qual é a documentação que vocês vão precisar? Anexo 2, preenchido e assinado, original e cópia. Anexo 5, preenchido a caixa dos dados pessoais. Impressão da declaração de dados e solicitação de inscrição como residente, preenchidos e assinados. Certidão de nascimento do requerente emitida pelo Registro Civil local, inteiro teor digitada e apostilada. Original e cópia da certidão de nascimento da mãe espanhola. Por que tem que ser da mãe? Porque a nacionalidade vai vir diretamente dela. As certidões de nascimento que já estiverem registradas na embaixada não precisam ser fornecidas, porque elas já estão no registro. Original e cópia da certidão de nascimento do pai, que deve ser original e, de novo, inteiro teor digitada e apostilada. Original e cópia da certidão de casamento civil dos pais, em havendo casamento, inteiro teor digitada e apostilada. E original e cópia da identificação oficial do requerente, seja o passaporte ou registro geral para brasileiros, e o RNM, que é a identificação para estrangeiros. Por fim, o caso número 3, filhos maiores de quem adquiriu a nacionalidade espanhola pela Lei de Memória Histórica. Anexo 3, preenchido e assinado, original e cópia. Anexo 5, preenchido a caixa de dados pessoais. Impresso da declaração de dados e solicitação da inscrição como residente, preenchido e assinado. Certidão de nascimento do requerente, emitida pelo Registro Civil local, inteiro teor digitada e apostilada. Original e cópia de certidão de nascimento dos genitores de nacionalidade espanhola. E, de novo, qualquer certidão que já esteja registrada na embaixada não precisa ser levada, porque eles já têm isso dentro do banco de dados deles. Original e cópia da certidão de nascimento dos genitores que não possuam a nacionalidade espanhola, inteiro teor digitada e apostilada. Original e cópia da certidão de casamento civil dos pais, em havendo casamento civil, que deve ser inteiro teor digitada e apostilada. E, por fim, original e cópia da identificação oficial do requerente. Passaporte, registro geral para brasileiros e RNM para estrangeiros. Lembrando que todas as certidões devem ser inteiro teor digitadas, elas não podem ser extratos, não pode ser cópia, eles querem o documento original de cada uma delas. Outra coisa, elas têm que estar apostiladas. O que que é apostilar? O que que é apostilar? É o que eles chamam de apostila de Haia. É um selo que vai garantir que aquele documento é legal, que aquele documento está correto, está certinho, que vai fazer com que ele seja reconhecido por um país estrangeiro, nesse caso, pela Espanha. Outra coisa importante, muitas vezes vocês vão precisar de quê? Fazer a tradução juramentada de alguns desses documentos, o que vai fazer com que eles tenham um custo a mais, porque demandar as certidões originais e apostilar já vai ter um certo custo. Vocês provavelmente vão ter que fazer tradução juramentada de muitos desses documentos também. Outra coisa importante, nem sempre, especialmente no caso de avós, bisavós, vocês vão conseguir as certidões de nascimento. Nesses casos, o que que vocês podem fazer? Conseguir as certidões de batismo. O que nem sempre é muito fácil também, porque muitas igrejas de 1920 para cá pegaram fogo, foram inundadas, perderam os seus registros. Então, isso pode ser um pouco difícil de conseguir também. A minha recomendação sempre é, se vocês têm o pai ou a mãe, o avô ou a avó espanhola vivos, esse processo fica todo mais fácil, porque ele registrando a si mesmo, ele registra o seu filho e a sua filha e, por sua vez, filho e filha registram os netos, facilitando todo o processo. Se vocês acham que vocês se enquadram em um desses 3 casos, então começa a reunir toda essa documentação, entra em contato com o consulado, marca o teu horário, porque vocês precisam pelo menos dar entrada na solicitação
antes de 21 de outubro de 2025. Se a lei vai continuar em vigor depois desse prazo ou não, nós ainda não sabemos. Mas, a princípio, esse é o prazo final e vocês não querem perder esse prazo. Se esse vídeo foi útil para ti de alguma forma, não te esquece de curtir esse vídeo, te inscrever no canal, ativar as notificações, mandar esse vídeo para aquele teu primo, para aquela tua prima, para aquele teu tio, para aquela tua tia que vai entrar nesse processo todo junto contigo. E conta aqui para mim nos comentários se tu já conseguisse a tua cidadania ou ainda tá na luta.